Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você os advogados Ronaldo Serápicos e Patrícia Gores. A Patrícia é também professora universitária. Eu vou começar conversando sobre especialização profissional. Quanto mais especializada a pessoa for, mais oportunidades mais preciosas. Não vou dizer que ela diminui o campo de oportunidades profissionais, mas aumenta a remuneração, né, com uma alta especialização. Só que às vezes acaba mal. Ontem foi preso em Guarujá um mergulhador espanhol. Olha a especialização dele: fixar drogas em casco de navio. O navio atravessa o Oceano Atlântico, vai daqui da América do Sul, do Brasil, né, para a Europa, para a África, e a droga fica fixazinha ali no casco do navio. É difícil de fiscalizar. Ele foi preso, ele fixou 890 quilos de cocaína em navios no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Aí levantou suspense e ele veio trabalhar em Guarujá, outra oportunidade profissional. Foi preso ontem, Ronaldo, mas a especialização dele é focada, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a minha querida Patrícia Gores, de volta aqui juntos, né, depois de tanto tempo. Uma excelente tarde ao telespectador do Opinião 2.0. É o tipo da especialidade, Paulo, que não tem futuro, né? Esperamos que não tenha futuro. O sujeito desse aí é audacioso, como é toda a engrenagem do tráfico de drogas é muito audaciosa. Cada dia uma maneira nova, original de você transportar a droga por vários países. Apesar que esta não é novidade, né? Essa daí você tem casos de várias travessias que eram feitas da Colômbia para os Estados Unidos, através de cascos de navio também, saíam lá dos portos do norte da Colômbia, e já havia fixação também por aeronaves, por barcos menores, enfim. O tráfico de drogas ele vai se aperfeiçoando e não acaba nunca, né? É um daqueles males que a gente não consegue evitar e que movimenta uma máquina gigantesca de crime, que é o crime organizado, muito bem remunerado, o crime bilionário. Agora, Patrícia, se essas pessoas, muitas vezes ocorre isso na cabeça da gente, né? Se essas pessoas usassem essa competência, essa habilidade, essa criatividade para fazer coisas boas, com certeza iam se dar bem no mercado profissional, não iam? Com certeza, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos, especialmente para o Paulo, para o Ronaldo, meu amigo aí de quase uma década, né, Ronaldo? Fazendo jornais juntos, e que bom estamos juntos e saudáveis aqui. Então, Paulo, se a gente usasse toda a nossa capacidade para o bem, né, o mundo estaria bem melhor. E esse mergulhador poderia usar essa habilidade, por exemplo, a salvar pessoas, né? Infelizmente, colocando aí 890 quilos de droga, né, de uma forma engenhosa até, né, em cascos de navio, com certeza ele mata muito mais pessoas, né? Afasta famílias e mata famílias, né? Porque a droga só vem com esse objetivo, né? De ter prazeres fugazes e de matar famílias. Então, infelizmente, ele usa essa técnica, né, para o mal, e eu espero realmente que ele não saia tão cedo da cadeia. E normalmente essas pessoas, eu já vi algumas entrevistas, elas falam que a única maneira delas pararem de exercer essa atividade é a prisão, porque é um dinheiro que entra muito fácil, né? É muito dinheiro e entra muito fácil. Então é muito difícil deixar de exercer a atividade ligada à droga sem a prisão. A única alternativa para parar é mesmo a prisão. Agora, Patrícia, explica para a gente o que aconteceu aí, você está em Buenos Aires, o que aconteceu, uma onda de calor muito forte assolou aí Buenos Aires, está assolando, na verdade, ainda está acontecendo, as pessoas todas ligaram os aparelhos de ar-condicionado, de refrigeração ao mesmo tempo e deu blackout, né? Quase 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica em Buenos Aires. Exatamente, Paulo. Esse problema do blackout vem desde antes do Ano Novo,
É importante dizer que Buenos Aires ela é dividida em 3 zonas, né? A AMBA, que é a zona metropolitana, que seria aí com relação a São Paulo, Diadema, né? A Grande Buenos Aires, que é a cidade em si de Buenos Aires, e o Caba, que é a parte central de Buenos Aires. Bom, o que aconteceu, né? Desde então, de antes do Ano Novo, a empresa que é a distribuidora de energia elétrica vem tendo problemas na sua distribuição. E isso aumentou esse problema por conta dessa onda de calor, que a gente vem enfrentando esse calor já há bastante tempo, desde meados de dezembro, né? E se agravou por conta dessa onda de calor mais forte, né? Ontem, por exemplo, chegou a 43,5 graus, né? Bastante calor, não dá para ficar dentro de casa sem ar-condicionado. E aí todo mundo ligando o ar-condicionado fez com que tivesse aí essa queda de energia. Eu não sofri essa queda de energia, mas teve oscilação. Eu ouvi o ar-condicionado falhar algumas vezes, né? Até eu fiquei com medo, porque realmente estava bastante quente, mas eu ainda não fui sorteada. Eu tenho uma amiga que mora na zona central de Buenos Aires, em Caba, né? E ficou quase 4 dias sem energia elétrica. Então, e nada funciona, né? Ela mora no último andar de um prédio, não tinha elevador, né? Então fica tudo mais complicado. Ficou realmente 4 dias em casa, com calor gigantesco e com medo, inclusive, das bombas de água do prédio não funcionarem, né? Porque começa a acabar tudo, né? Inclusive a água, tudo é movido a energia, né, Paulo? Então é bastante impactante. E teremos aí, a sexta-feira vai ser o dia mais quente, com previsão de até 50 graus. Então estamos aguardando aí, espero que não faça tanto calor, mas hoje já temos 36 graus, Paulo. 50 graus. No final do século passado, na década de 90, o Ronaldo Serápicos deve lembrar de uma publicidade de televisão da vodka Orloff, que dizia assim: eu sou você amanhã, falando da ressaca, né? Se tomasse a vodka Orloff, pela publicidade, não teria ressaca. Normalmente, nessas questões de clima, de tempo, o Brasil, aqui o Sudeste, o Sul do Brasil, são Argentina de amanhã, né? Você está preparado para essa onda de calor? Tem gerador de energia aí no seu prédio, Ronaldo? Por essa brincadeira da vodka, inclusive criou uma expressão, né, que era o efeito Orloff, que era usado para a economia. Na época se dizia que a crise econômica da Argentina, no final do século passado, chegaria ao Brasil e, na verdade, o Brasil superou com muito mais desenvoltura do que a Argentina essa primeira crise, uma crise que atingiu o México, Rússia e alguns outros países que estavam começando a entrar em fase de desenvolvimento, e o Brasil passou até que razoavelmente bem. Nós já tivemos também, além do efeito Orloff na economia, nós tivemos o apagão, que aí já no comecinho do século, 2001, na época do governo Fernando Henrique, que não foi causado pelo calor, houve um colapso do sistema de fornecimento e distribuição de energia, mas que dá para a gente uma amostra do que pode acontecer, né? Você não ter um país sem energia é voltar à Idade da Pedra. Não funciona nada, não funciona a sua geladeira, o seu elevador, os equipamentos eletrônicos para trabalhar. Hoje todo mundo em home office, a informática necessária. Então você tem gerador aqui, gerador ali. Eu tenho no meu prédio gerador, por exemplo, para elevadores. Mas você é para uma emergência, para durar 2, 3 horas. Se você tiver uma queda de energia prolongada, é o que eu falei, nós voltamos para a Idade da Pedra. Não tem refrigeração, não tem água, não tem comida, não tem luz. Então é terrível. E essa história do efeito Orloff, que nós somos a Argentina amanhã, nós podemos ser a Argentina amanhã, pode se repetir, porque hoje nós temos a necessidade de água para movimentar as nossas turbinas geradoras de energia elétrica, pelas nossas hidrelétricas. Então, se nós tivermos um calor desse tipo aí, provavelmente nós teremos racionamento de água e de energia elétrica, porque com toda essa chuva que caiu aí nos últimos dias, a gente ainda tem reservatórios na faixa de 1/4 da sua capacidade. Então, está na hora do Brasil pensar no dia de amanhã. Pode chegar aqui nos próximos meses alguma coisa parecida com o que aconteceu na Argentina. Até porque para nós aqui, em relação aí a
a nossa posição geográfica, o calorzão mesmo chega final de fevereiro, começo de março, ou seja, nós ainda temos aí uns meses fresquinhos antes da bomba explodir de verdade. Para 50 graus, essa previsão da Patrícia para sexta-feira, é difícil mesmo suportar sem ajuda de aparelho, de ar-condicionado. É comum nessa época do ano uma pessoa entrar num ônibus com ar-condicionado, mesmo que não tenha o destino que ela vai, ou então entra dentro de uma loja de departamentos, uma loja grande com ar-condicionado, para combater o calor na rua, porque 50 graus é muito calor, é difícil de imaginar Buenos Aires com 50 graus, seria um calor histórico, talvez o maior desde que se mede a temperatura no século XIX, né? No começo do século XX. Enquanto tem essa onda de calor mais ao sul, na Argentina, que a gente pode esperar para os próximos dias, Ronaldo, em Minas Gerais, mais 10 mortes registradas pelo excesso de chuvas. Então, um pouco acima de São Paulo, é uma chuva torrencial. Primeiro uma tragédia na Bahia e agora uma tragédia também em Minas Gerais. A temperatura, se chegar aos 50 graus mesmo, vai morrer gente, certeza. Você tem idosos, você tem pessoas com comorbidades, você mata gente. A mesma coisa acontece com as enchentes, vai morrer gente. Então nós tivemos já casos históricos aí ao longo das últimas décadas. Santa Catarina teve uma enxurrada terrível, né, uns anos atrás, Paraná teve, São Paulo, volta e meia você tem os alagamentos, a cidade é impermeabilizada, então alaga, você tem as favelas. Aqui na Baixada Santista, as palafitas também, já aconteceram várias situações. Então, o Brasil, a grande catástrofe brasileira, tirando aquelas de negligência, né, que nem os acidentes, que nem Brumadinho, entre outros aí, a grande catástrofe nossa é a enchente. Você pode reparar que toda vez que a gente tem assim uma tragédia natural, né, que vem da natureza, ela se refere às enchentes. Graças a Deus nós não temos vulcão, não temos terremoto, não temos furacão, mas temos as enchentes, que é uma situação previsível, é uma situação em que as autoridades sabem que nesta época do ano, naquele período, acontece. E todo ano a gente sofre, né? Então é uma coisa realmente difícil de engolir, que o Brasil não se prepara de jeito nenhum. Você vê países como o Japão, como o centro-oeste americano, né, a região do centro-oeste norte-americana, existe lá toda uma preparação para terremotos. Você vai no Caribe, toda uma preparação para furacões, né? O sul dos Estados Unidos, a mesma coisa. Você vai na Europa, toda uma preparação para nevascas, avalanches, etc. E o Brasil, que tem chuva todo ano, preparação zero. Cada vez que chove, é uma inundação e morre gente. Então, é sempre o desleixo das autoridades em ter um mínimo de preparação para situações como essa. Falta de prevenção. Hoje eu li uma notícia curiosa de manhã, de que os responsáveis pela região de Capitólio, que é uma região muito turística, muito bonita, que registrou no sábado aquela rocha que despencou, uma rocha enorme e de 90 metros de altura, matou 10 pessoas numa lancha, que eles vão estudar como outros canyons do mundo previnem essa imagem. É impressionante, a Patrícia deve ter acompanhado também na Argentina essa imagem. Os responsáveis pelo turismo ali em Capitólio, que é uma área de Furnas, né, de represamento de água de Furnas, uma companhia hidrelétrica, vão estudar como prevenir esse tipo de tragédia em outros cânions do mundo. Quer dizer, até hoje ninguém se preocupou com isso, né, Patrícia? Não se preocupe, não é uma cultura do Brasil, né, que é o direito de emergências. Eu trabalho numa empresa de consultoria para outros países, né, e eu faço justamente esse estudo de prevenção de catástrofes em países do Caribe, por exemplo. E recentemente tivemos tufões, furacões, e por conta dessa preparação morreu muito menos pessoas do que anteriormente morria. Agora, esse é um retrato do nosso país, né? A gente não pensa em preparação, a gente pensa somente após, quando há mortes, né? Após uma tragédia. Agora, quem é que tinha que pensar sobre isso de uma forma organizada, de uma forma centralizada? O
Ministério do Turismo, né, que tinha que ter esse comando sobre todo o país, né, e dando orientações, e passando principalmente para quem ali detém esse poderio de fiscalização, que no caso de Furnas, né, de Capitólio, é justamente a Marinha, né? Agora, o que me faz assim refletir bastante dessa falta de ideia de preparação é que logo após o evento, né, o presidente da República postou nas redes sociais exaltando o trabalho da Marinha quando resgatou 2 crianças, né? Claro que esse trabalho é importante, é essencial, mas ele tinha que é um momento de pensar e refletir, mas é difícil para esse presidente pensar e refletir. Que a Marinha tinha que estar ali pensando, né, porque já há 10 anos atrás um turista postou uma foto e falando justamente isso, essa pedra vai cair, né? E era clara já a separação dessa pedra das outras rochas, para tentar fazer um plano de ação, né? Não chegar tão perto. E aí, ouvindo uma amiga que foi nas cataratas, ela falou assim, olha, tem lá o rapaz do barco que ele fala, você quer a visita molhada ou a visita seca? A visita molhada ele vai até próximo às rochas, né? Então as pessoas ficam molhadas e aquela farra, mas será que ali também tem fiscalização, tem preparação, existe um plano, né? Existe, por exemplo, um consultor em geologia, né, nesse sentido? Eu duvido, né, Paulo? Então, realmente a gente tem que mudar essa cultura, não podemos esperar mortes para aí sim agir, né? A gente tem que pensar o antes. Só que aí temos um problema, Paulo. Essa preparação não dá votos. Dá voto agora. Olha, eu fiz tal coisa. Olha, daqui para frente tudo vai ser diferente. Esse é o pensamento do nosso estadista, de uma forma geral. O advogado Rodrigo Marçaioli, que é comentarista daqui do Opinião, ele disse que ele esteve em Capitólio entre 2015 e 2016, ele não lembra muito bem, e que conhecia essa pedra e que dava para ver bem claramente a separação da pedra dessa rocha do resto do maciço. Opinião 2.0 volta com uma notícia surpreendente. Tem outra reviravolta no caso do tenista sérvio Novak Djokovic, a dificuldade que ele enfrenta para disputar o Aberto da Austrália em função de não ter se vacinado. A declaração, a ficha de entrada do Djokovic na Austrália tinha informações falsas. Ele teria que dizer para onde ele viajou nos últimos 14 dias, e as redes sociais mostram que ele esteve em Marbella, que ele fez uma outra viagem, e na ficha diz que ele não fez viagem nenhuma. Ele culpou o assessor dele pelo preenchimento da ficha. Que coisa, né? Depois do intervalo a gente verifica isso aí. Voltando com a Opinião 2.0, a Patrícia Gores e o Ronaldo Serápicos estão analisando as notícias com você. Ronaldo, no século passado, bem lá atrás, teve uma série de televisão, Peyton Place, aqui no Brasil era Caldeirão do Diabo. Depois teve um filme chamado Veludo Azul, um filme muito interessante, que é o seguinte, parece tudo normal, de repente acontece uma coisa estranha, e aí a gente vê que tudo é anormal, que tudo é errado, né? Que só a aparência era normal. O caso do Novak Djokovic é esse, né? Ele disse que ele não tomou vacina porque ele tinha testado positivo no dia 16 de dezembro, então não podia tomar vacina para ir para a Austrália. Não é verdade, porque a postura anti-vacina dele é conhecida. Ele teve Covid em junho de 2020, 16 de dezembro de 2021, tempo suficiente para ter tomado vacina. Então a justificativa era furada. Mas ele falou que testou positivo dia 16 e depois disso ele participou de um evento, uma sessão de fotos. Ele disse que não queria decepcionar os jornalistas, então, contaminado, ele participou da sessão de fotos. Na ficha de entrada dele da Austrália, diz que ele não tinha feito viagem nenhuma nesses últimos 14 dias. Ele esteve em Marbella, ele esteve num outro lugar, numa outra viagem, as redes sociais registram, e ele culpou o assessor dele pelo preenchimento da ficha. Que coisa, hein, Ronaldo?
Bom, Paulo, primeiro, deixar registrado aqui que eu não faço a mínima ideia desses seriados e filmes que você mencionou aí. Deve ser coisa dos anos 50. Eu não sou dessa época, viu, Paulo Schiff? Cuida, né? Mistura as coisas aí, né? Nunca ouvi falar nesses dois seriados que você mencionou. Com relação ao Djokovic, eu lamento porque, para mim, era um ídolo, ainda é um ídolo, mas eu tinha uma consideração maior. Depois do Guga, para mim, era o meu tenista predileto, porque é um sujeito espirituoso, de bom humor, né, irreverente, ele transmite no jogo dele essa coisa de brincar na quadra, de mexer com a torcida, com o telespectador. Então, parecia aquele sujeito bom caráter, né? Eu entendo que hoje o esporte profissional ele é entretenimento. Os grandes profissionais do esporte eles são superstars, são estrelas internacionais. Eles têm milhões de seguidores no mundo inteiro, eles acabam sendo referência, eles acabam sendo exemplo. Então eu entendo que o mesmo a estrela, mesmo o astro, ele tem o direito à sua privacidade, às suas opiniões. Olha, não quero tomar vacina, sou contra isso, não quero me envolver em questões políticas, não quero me envolver em movimentos. Tudo bem, é um direito que o astro tem de fazer. O que ele não pode é dar o exemplo errado, é usar o seu prestígio, a imagem mundial que ele tem, para tentar forçar na marra as opiniões dele. Ele não quer tomar vacina, e a Austrália não quer que gente não vacinada entre lá. Ele quer jogar o torneio sem vacina, mas o torneio não quer receber gente não vacinada. Então, olha, não quer se vacinar, fica em casa. Né? Não põe outras pessoas em risco, como ele fez com os jornalistas. Não cria essa polêmica toda no planeta, não gera essa desconfiança, não engrossa essa corrente aí negacionista, anti-ciência, porque a ciência não precisa mais de prova para mostrar que ela está certa. Né? Todos os dias, todos os momentos nós temos provas de que a ciência é a mola propulsora da humanidade hoje. Né? Nós temos aí notícias todos os dias, agora as grandes cirurgias de transplantes, as vacinas, as doenças que foram eliminadas, a ciência criou tudo isso, fora a eletrônica, a tecnologia, a informática, então tudo isso é ciência. Você não quer acreditar? Não tem problema, mas não use o seu prestígio para tentar enfiar a goela abaixo das autoridades e das pessoas que querem se proteger a sua própria visão de mundo. Né? Então, assim, ele tem o direito de se vacinar, mas nós não temos como aceitar obrigatoriamente que ele dispute torneios que não querem receber pessoas não vacinadas. Então, para mim, ele perdeu pontos como astro, como tenista, como figura pública. Patrícia. Paulo, é aquela desculpinha, né? Está culpando o estagiário, está culpando o assessor, né? Mas o que mais me chocou é ele, na sua página do Instagram, afirmar que estava com Covid e que foi em um evento, né? E confirmar isso, né? Eu acho que isso que é o mais impactante dessa história toda, né? Porque além dele ser negacionista, ele é um canalha, né, Paulo? Porque quantas pessoas já não morreram no mundo por conta da Covid, né? Então, antes de mais nada, ele é um canalha. E é difícil hoje em dia a gente separar o ser humano do atleta, né? O ser humano do ator. Então, realmente, eu acho que ele tem que dar o exemplo, como o Ronaldo falou, e ele está dando um péssimo exemplo e passando assim mico atrás de mico mundial, né? Ele esteve no Natal na Sérvia e depois foi para a Espanha, né? Então ele viajou bastante antes de ir para a Austrália e mentiu na sua ficha, né? Então, mais uma vez, né, além de mentir por conta da questão da vacina, foi em um local público, positivado, e além disso, ele viajou, né, dizendo que não viajou, né? Todas as pessoas hoje, quando fazem viagem internacional, precisam informar, né, e fazer uma declaração jurada. Isso acontece no Brasil, aqui na Argentina, na Austrália, enfim. E nessa declaração jurada você tem que colocar em quais países você esteve, justamente para fazer esse tracking, né, da doença, caso tenha a doença, né? Então isso é um dado importante que o governo dos países está pedindo, e ele mentiu, né, Paulo? Então por isso ele não merece estar nesse aberto da Austrália, e lamentável a posição da França, né, quando afirma que ele será muito bem-vindo. Então a França também tinha que ter dado o exemplo, né, de rigor, porque pessoas morreram por isso, pessoas estão morrendo por isso e pessoas ainda vão morrer por isso. Então a gente não pode tratar
pessoas de uma forma diferente só porque ele é um grande atleta. Ele é um grande atleta, mas um canalha de ser humano. Há um tempo atrás, em São Paulo, no escândalo do metrô, tem um episódio em que a Justiça Suíça mandou um comunicado para a promotoria de São Paulo, e era um comunicado, o caso saiu nas primeiras páginas dos jornais, apareceu em telejornal, e teve um promotor que justificou também a omissão no caso, dizendo que o estagiário tinha arquivado na pasta errada. Você lembra disso, Ronaldo? Estagiária. Eu acho até que foi por isso que a Patrícia mencionou. Ficou famosa essa menção de que a culpa é do estagiário. O que foi que aconteceu com o Djokovic aí, né? A gasolina e o diesel vão ter aumento hoje. A Petrobras anunciou, vão ter não, já tiveram, né? Já estão mais caros nas refinarias hoje, um aumento até significativo. A gasolina vai de R$ 3,09 para R$ 3,24, é um aumento de 15 centavos, e o diesel vai de R$ 3,34 para R$ 3,61. Vai ter repique inflacionário, não vai, Ronaldo? Ah, com certeza, Paulo, com certeza. Eu, por sorte, ontem não lembrei disso, mas enchi o tanque, estava sem combustível, enchi o tanque. Foi o melhor investimento do ano até agora, foi encher o tanque ontem. Mas o combustível tem o efeito cascata. Você começa com a inflação no bolso do sujeito que está lá na bomba, mas disso depois vai repassando, passa para o frete, passa para o produto, passa para o consumidor final, passa para a produção que precisa de combustível para buscar insumos, matérias-primas, enfim. É um efeito em cascata, em cadeia. Então, isso com certeza se reflete na inflação de vários setores. Alguns dependem mais de combustível, outros dependem menos. Mas o Brasil, que é um país eminentemente rodoviário, sempre sente quando há um aumento de combustível. A gente ainda não tem uma previsão exata do diesel, que é o mais importante para a economia. Mas só a gasolina já é suficiente para gerar um impacto muito forte. Então, nós começamos o ano aí mal, porque todas as previsões de estourar o teto de gastos do governo e estourar o teto de inflação. O que significa que provavelmente teremos repiques aí em taxa Selic, aumento de juros, que é muito ruim para a economia. Num ano eleitoral, eu não sei que tipo de contrapartida o governo vai dar. Você sabe que o governo está em campanha, né? O atual presidente é candidato à reeleição, então provavelmente ele vai tentar minimizar os efeitos disso. Então a gente tem que aguardar agora os próximos dias para saber qual é a contrapartida para tentar equilibrar, porque só aumentar juros, Paulo, nós criamos uma recessão, você mata sufocada a economia, mata sufocado o investidor, quem quer comprar bens e produtos duráveis não tem financiamento, e então isso aí realmente acaba levando o país a ter uma depressão econômica. É a pior coisa que podia acontecer nesse momento difícil, depois de 2 anos seguidos de pandemia. Agora, Ronaldo, eu fiquei curioso, qual foi a reação dos frentistas, né, dos funcionários do posto de gasolina, quando você pediu para encher o tanque? Porque eu ouvi ontem mesmo uma entrevista de um frentista dizendo que no dia todo só um cliente do posto tinha mandado encher o tanque, e aí os outros frentistas bateram palmas, rico, rico, rico. Foi assim com você também? Não. Eu fui muito tarde, Paulo, estava voltando para casa, cheguei tarde, 10 horas da noite, aí resolvi passar no posto, tinha pouca gente, e eu realmente nem me lembrava do aumento, depois de um dia aí com muitas atividades, eu não lembrava, mas o frentista também não lembrou, porque ninguém falou nada, só agora de manhã, lendo as principais notícias do país, é que eu me dei conta de que tinha feito esse bom investimento ontem à noite. A gasolina está tão cara aí na Argentina ou está mais barata, Patrícia? Não, bem mais barata, quase metade do preço, Paulo. Eu consigo encher o tanque aqui com R$110. Então, muitas pessoas que moram na fronteira, né, como por exemplo Uruguaiana, vêm para cá para justamente colocar gasolina, né? Então, tá valendo a pena, né? Porque quase 50% aí de desconto. Agora, a justificativa da Petrobras foi de que não tinha aumento há 77 dias. Nem parece tanto, né? Porque a gente já vem sofrendo há tanto tempo esses valores absurdos, né? E a gente recebeu 2 notícias ruins ontem, né? Uma foi o aumento da inflação que foi maior desde o governo Dilma, né? Então, realmente, o presidente da República que está em campanha, como falou o Ronaldo, precisa resolver essa situação de forma urgente, né? Então, 2 notícias aí péssimas para o país e para as pessoas que moram
no Brasil, né? A alta da inflação gigantesca e também a alta da gasolina, né? Dos combustíveis em geral, né? Então, é bastante preocupante quando a gente tem esse tipo de notícia, porque isso acaba abalando toda uma cadeia, né, de indústria, e o país deixa de crescer por conta disso, né? E a gente precisa crescer, principalmente em um momento aí de pandemia. A inflação é um fenômeno mundial, ela não é um fenômeno só brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro responsabiliza os governadores de maneira absurda, como se as medidas de restrição à circulação para evitar o colapso da rede pública de saúde, da rede privada também de saúde, durante o pico da pandemia, fosse o responsável pela inflação. É um fenômeno mundial, todos os países enfrentaram isso, mas é mais forte no Brasil do que nos outros. Ontem o IPCA, medido pelo IBGE, que é a inflação oficial do país, bateu em 10,06%. Para as camadas de renda mais baixa, que são afetadas mais, têm um peso maior no orçamento, a alimentação, a inflação foi muito maior que essa. E o ano começa, hoje é dia 12, com mais esse aumento da gasolina e do diesel, um aumento significativo que certamente vai ter repique inflacionário, porque afeta toda a cadeia produtiva e toda a cadeia, principalmente a distributiva. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quarta-feira, estão analisando as notícias com você o advogado Ronaldo Serápicos, a também advogada, professora universitária, Patrícia Goris. Patrícia, os casos de Covid explodiram aqui no Brasil e o governador de São Paulo, João Dória, como também outros governadores, mas São Paulo é o nosso estado, ele está anunciando agora, inclusive, no momento em que a gente está aqui gravando o telejornal Opinião, no final de manhã de quarta-feira, está anunciando as medidas, novas medidas restritivas para evitar o avanço da contaminação. Essas medidas, pelo anúncio de ontem, elas atingem os eventos, são restrições a eventos, mas não atingem os serviços, o comércio e a indústria. São Paulo, exatamente. O governador ele negou esse fechamento de comércio, né, de setor de serviços, e somente parece, né, que ele vai, então, impedir esses grandes eventos com aglomeração, né, o que seria o mais razoável nesse momento, né. A cepa Ômicron, ela é hoje considerada o vírus mais transmissível do mundo. É impressionante como uma pessoa consegue espalhar o vírus para várias pessoas, mesmo vacinadas. E é importante dizer isso, né, que eu vi muitas conversas no Twitter a respeito disso. Ah, mas então não adianta nada a vacina. É claro que adianta. Agora o que a gente vê é um número de mortes infinitamente menor, né? É importante lembrar que o Brasil teve uma média de mortes no pico da pandemia, sem vacina, de quase 4.000 pessoas por dia. Hoje a gente tem uma média muito menor que isso, não chegando a 50 pessoas por dia, né? Então a vacina, sim, é a única forma, né, segura de combater os efeitos danosos da Covid, né? Claro que a gente precisa ainda manter o distanciamento social, álcool gel, máscara sempre, né? Usar a máscara de forma correta e não só abaixo do nariz, como muitos fazem, ou no cotovelo, que eu já vi outro dia, viu, Paulo? Uma pessoa em Santos usando a máscara no cotovelo. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Relaxamos porque estamos cansados, está todo mundo cansado, né? Mas a gente não pode mais relaxar, porque esse alto número de pessoas com Covid acaba explodindo também o número de internações, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que está na UTI neste momento por conta de Covid, né? Então as pessoas ainda adoecem, e menos, obviamente, de forma gravosa, mas ainda adoecem. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer. Aqui na Argentina está a mesma coisa, Paulo. O número de casos explodiu ontem, 150.000 pessoas ontem foram diagnosticadas com Covid, 70% positivo no número de testes, né? Também acabaram os testes de farmácia, agora só tem teste
em laboratório particular. A Argentina fez um plano diferente do Brasil, né? Proporcionou testes gratuitos, então em vários pontos aqui de Buenos Aires tinha testes gratuitos, eles contrataram inclusive aqueles containers, né, com profissionais da saúde, você podia fazer teste à vontade. Só que esses 130 mil casos parece pouco perto da Argentina, mas ele é equivalente a 650 mil no Brasil. Então, realmente, é bastante preocupante, porque já a rede de hospitais já está lotada, né? Eu mesma recebi mensagem do meu plano de saúde daqui dizendo que se eu tiver algum contágio ou tiver algum dos sintomas, que eu fique em casa, porque o hospital já chegou na sua capacidade máxima, né? Então, preocupante, espero que o governo de São Paulo haja. Olha só, os nossos meninos aí da produção mostrando exatamente, esse é o container da Argentina, em que você entra aí dentro e tem várias salinhas com profissionais de saúde para fazer o teste na hora e de forma gratuita, né? Coisa que no Brasil, infelizmente, não fez e que ontem, inclusive, um grupo de pesquisadores liderados pela USP enviou para a Anvisa essa orientação para que se teste, né? Eu acho que a grande sacada aí é testar, afastar as pessoas positivadas e manter o comércio aberto para que o país não vá aí, né, a uma quebra geral de empresas, né? Como aconteceu aqui na Argentina. Agora eles estão mudando de estratégia, que viram que não adianta fechar. O Brasil fez a mesma coisa, fecha tudo, todo mundo em casa, só as pessoas essenciais, e quebrou um monte de empresa. Aqui, se você vai no centro de Buenos Aires, está tudo fechado, país quebrado mais do que já estava. Agora eles mudaram de estratégia, o Brasil precisa seguir essa estratégia que é feita na Europa, inclusive. Testar sempre, separando as pessoas e mantendo o comércio aberto, que é isso que a gente precisa, né? Ronaldo, o governador João Dória certamente está pressionado por alguns acontecimentos, como transtorno de passageiros em empresas aéreas, tripulações inteiras, assim, muito desfalcadas por conta não só de Covid, mas também de influenza. O estado de São Paulo tem, ou a estrutura de saúde do estado hoje, tem 1.750 profissionais afastados por influenza ou por Covid. Isso certamente pesa na decisão do governador, né? Não, com certeza, Paulo. E aí, nesse ponto, eu concordo totalmente com a Patrícia. Por uma questão de prudência e na tentativa de preservar a atividade econômica, nós precisamos restringir aquelas situações de aglomeração que têm um impacto menor na economia. Então, você tem que diminuir as aglomerações de grandes eventos. Eu sei que grandes eventos como o Carnaval também fortalecem a economia, mas não são tão importantes como você manter o comércio e outras atividades econômicas em aberto. Então, se você pegar o foco de aglomerações e trabalhar em cima disso, nós temos uma grande possibilidade de não necessitar de uma restrição mais severa, mais grave na sequência. Então, é importante a gente destacar isso, que essas medidas, Paulo, comprovadamente funcionaram. Então, embora eu acho que tenha havido erros na parte econômica, o comércio ficou tempo demais fechado, muita medida de mentirinha, aquela que a gente faz só para o inglês ver, né, para tirar a temperatura das pessoas na porta de shopping, fazer fila, essas coisas, tudo foi meio teatro. Mas algumas restrições foram importantes. Nós tivemos uma diminuição drástica no número de contaminações. Quando chegou a vacina, houve uma diminuição drástica do número de mortes, e nós só voltamos a ter um aumento de contaminações com essa nova variante, a Omicron, que realmente chegou com uma característica de contágio muito grande, muito grave. Então nós precisamos, nesse momento, tomar alguma medida, né? Sem exagero, sem cometer os erros do passado, diminuir um pouco, porque há uma pressão sobre o sistema de saúde, principalmente pela influenza, muita gente com medo de Covid, com sintomas fortes de gripe, era uma gripe forte, as pessoas procuraram o sistema de saúde, é normal. E com isso a gente teve aí um congestionamento. Aqui na Baixada Santista eu vi vários postos de saúde lotados nos últimos dias, Paulo. Eu fui tomar minha terceira dose na sexta-feira e passei por vários postos, todos eles com um público muito acima da média. Então,
vai num lugar desse que está o público acima da média, muito acima da média, você acaba se expondo a ser contaminado. Muitas vezes você chega lá não contaminado por outra doença ou por suspeita de influenza, suspeita de Covid que não se confirma, mas junto de muitas outras pessoas contaminadas, ou pela influenza ou pela Covid, você pode acabar se contaminando também. Agora, Patrícia, um milagre, mais um avanço incrível da ciência, a cirurgia feita nos Estados Unidos, transplante de coração com o órgão sendo de um porco modificado geneticamente para não ter rejeição do ser humano. A ciência parece que cada vez mais vai ampliando os limites, não é, Patrícia? Não, e é emocionante, né? É emocionante saber dessa notícia, uma notícia excelente, né, Paulo? Porque a grande dificuldade é justamente conseguir alguém que seja doador, né, que a família permita, a gente tem essa barreira no Brasil. Nos Estados Unidos, a palavra final é do paciente. Aqui no Brasil, aqui não, aí no Brasil, a palavra final ainda é da família, o que restringe ainda mais, né? E aí a gente tem a questão da rejeição, que é outra preocupação importante, né? Com essa nova técnica, a gente tem rejeição quase zero, porque ela é manipulada no laboratório, justamente visando esse sucesso, né? E quantos animais que são utilizados, né, para alimentação e que o coração acaba sendo descartado, né? Então e tantos outros órgãos também, né, Paulo? Então é um passo importante e mais uma vez, né, de uma forma assim singela, a gente reconhecer a importância dos animais na nossa vida, né? Tanto no trato do dia a dia, né? De amor dos nossos pets, mas também na alimentação, que é tão importante para nós, e agora na nossa saúde, Paulo. Para quem lembra da primeira cirurgia, né, Ronaldo, de transplante do coração, o médico sul-africano Christian Barnard, né, que se tornou uma celebridade no final dos anos 60, aí 40 e poucos anos depois, 50, né, 50 e poucos anos depois, um porco geneticamente modificado para ser doador do coração e não ter rejeição do ser humano. Impressionante, né? Nós estávamos falando disso agora há pouco, é a prova inequívoca, né, irrefutável da vitória da ciência em muitos casos. A ciência prevalece, a ciência nada mais é do que entender um pouco da natureza. Você imagina como é que a gente podia prever, há alguns anos atrás, que um coração de um animal, o coração de um porco, poderia substituir o coração humano. Só com muita pesquisa, com muito investimento em genética, para entender toda essa simbiose, né? Essa coordenação que existe entre homem e animais, entre a integração de órgãos, é para chegar nessa conclusão. Então, o que é a ciência? A ciência é entender um pouquinho a natureza. Nós conhecemos um grãozinho de areia da natureza. Esse é o pouco conhecimento que nós temos, conseguiu salvar milhares de vidas, milhões de vidas, né, ao longo da história da humanidade. Agora na pandemia, mais uma prova disso. Ainda tem gente que duvida da ciência, tem gente que deve estar dizendo aí que é mentira, que esse porco aí é porco expiatório, que é intriga da oposição, que é a imprensa que inventou esse porco aí, que nunca ninguém trocou de coração com animal. Então, lamentavelmente, a gente ainda encontra pessoas que têm esse pensamento, né? Eu espero que elas nunca precisem de um coração, nunca precisem de um transplante, porque aí vão precisar da ciência, aquela ciência que eles não acreditam, né? Agora, Patrícia, história de nome sempre tem histórias engraçadas, tem histórias, sei lá, estranhas, né? No Brasil tem gente chamada 123 de Oliveira 4, Rolando Escada Abaixo, né? Agora, esse caso não é do Brasil, não, é do Reino Unido. Uma mãe de 27 anos, que recebeu dos pais um nome normal, Josie King, ela em Plymouth, ela deu à luz uma criança e colocou o nome de Lúcifer. Isso aí acendeu a ira dos internautas contra essa mãe, uma campanha de ódio contra essa mãe. Se fosse menina, ia se chamar Nárnia. Então, às vezes é dor de parto, né, Paulo? Esse tipo de escolha de nome, né? E aí, com raiva, ela dá esse nome. Mas, brincadeiras à parte, é que ainda carrega, né, um
um quê aí do catolicismo, enfim, do cristianismo, né? A história aí do Lúcifer. Mas se a gente for olhar para o lado contemporâneo desse nome Lúcifer, tem uma série muito bacana no Netflix, se chama Lúcifer, e mostra que no final da história Lúcifer não é lá tão malvado, né? Que a humanidade é muito mais malvada que ele, né, Paulo? Então, talvez inspirado aí pela série, ela tenha dado esse nome. Agora, a gente tem sempre que pensar muito antes de dar um nome para filho, né? Para filho, para cachorro, para gato, né? Porque beira o ridículo muitas vezes, né? E também, Paulo, nome para filho, a criança vai sofrer na escola, né? Provavelmente vai sofrer bullying na escola, o que é lamentável, né? Então, a gente tem que parar de ser tão egoísta, né? Ah, porque eu gosto, porque... Tá, mas pensa no futuro. Qual vai ser o impacto desse nome no seu filho, na escola, né, no trabalho? Então, essa mãe tinha que pensar melhor. Agora, se fosse no Brasil, teria a oportunidade de fazer aí a retificação desse nome por conta do quanto que ele sofre de bullying, né? Então, quando ele chegar aí aos 18 anos, se tivesse no Brasil, teria essa possibilidade de retificação de nome, Paulo. No Brasil houve uma época em que os artistas deram nomes estranhos para os filhos, né? O Pepeu Gomes e a Baby Consuelo deram o nome de Hiroca para uma filha, ela trocou o nome. A outra, Zabelê, conservou o nome. O Jorge Maltner deu o nome de Amora para a filha. O Gilberto Gil, uma é Bela, a outra é a Preta Gil, né? Teve uma que mudou de nome, Ronaldo. Paulo, são decisões pessoais, a Patrícia explicou bem isso. É difícil você falar. Os nomes em si não são feios, mas são nomes estigmatizados, né? E que foram vinculados a ideologias religiosas, a culturas muito fortes religiosas, né? O nome Lúcifer é grego, teve tradução para o latim, e no latim significa o possuidor da luz, né? O que carrega a luz. Então, tecnicamente, não tem nada demais. Os nomes não são nomes feios, não são nomes palavrões nem nada. Tem até significados bonitos, mas foram estigmatizados pela nossa cultura religiosa. E aí é o que acontece com o nome Judas, por exemplo, né? Você coloca o nome, imagina que tem um filho chamado Judas, ele vai ser perseguido a vida inteira. Então, é essa visão que a Patrícia colocou. Você põe o seu filho numa situação extremamente delicada para o resto da vida dele. Por um capricho. No final, acaba sendo um capricho. Agora, tecnicamente, a gente não vê nada demais. Os pais têm esse poder. Eu espero que essa criança não sofra essas consequências e que no futuro possa ou conviver com o seu nome, que passe essa cultura de ódio das pessoas, religioso e tal, é só mais um nome, não significa nada, ou que ela possa trocar de nome e escolher um que não tenha esse constrangimento. De qualquer forma, um erro, né? Um equívoco dos pais, com certeza. Com isso, chegamos ao final da opinião de hoje, agradecendo a participação do Ronaldo Serápicos e da Patrícia Gores como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, no começo da tarde, ou de meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.